Fala galera, tudo bem? Eu sou Daniel Gomes, professor de Educação Física e mais uma vez você está comigo hoje para falar sobre jogos cooperativos. Jogos cooperativos está no nosso livro didático, no volume 1, na parte que fala sobre jogos cooperativos e do mundo e o universo lúdico, ok? Vou deixar aqui do ladinho para você, aonde você encontra esse conteúdo, em que página está do nosso livro para você não esquecer, quando for consultar, quando tiver como consultar o livro didático. E agora você vai ter em mãos, se você anotar com papel e caneta, o conteúdo desta parte do volume 1 do nosso livro didático. Na sua mão, sem precisar consultar nada. Então, por favor, pega papel e caneta e anota o que a gente vai conversar aqui. Beleza? Vamos lá então. Como a gente falou que os jogos cooperativos estão dentro do nosso volume que fala de universo lúdico, ali vocês viram citar sobre o universo lúdico, a primeira parte que tenho para falar para vocês é sobre o significado de lúdico, ludicidade. O lúdico, sentido e objetivo de algo lúdico, é algo que faz com que todos se divirtam, todos se sintam bem. Então, a gente coloca aí na cabeça de vocês a seguinte ideia em mente. Tudo que eu faço dentro de um jogo, de uma brincadeira, que seja agradável, eu pego assim disso de importante ao longo de todo o tempo que você aprendeu na escola, desde que você era pequenininho até agora, no nono ano. E eu consigo transformar elementos de um jogo ou de outro, como já já vou citar um jogo para vocês, até um jogo conhecido, de uma forma que fique agradável, como por exemplo, eu jogar no voleibol um jogo de toque e manchete em roda com meus colegas na hora do recreio, e esse jogo ser tentando chegar ao maior número de toques e manchetes possíveis, manter a bola no ar o máximo de tempo possível. No dia a gente conseguiu já ficar 5 minutos com a bola no ar, ou a gente preferiu, ao invés de falar em minutos, a gente falou em toques, a quantidade de vezes que a gente tocava a bola, podia fazer toque, podia fazer manchete. Nisso, você faz um trabalho que você colocou, da forma que eu falei, você colocou habilidades que você trabalhou ao longo do seu tempo num jogo e com a cooperação de todo mundo chegou a um objetivo comum. E todo mundo construindo, todo mundo auxiliando, fez o quê? Se divertiu. Cumpriu o objetivo, todo mundo terminou realizado. Primeira parte da nossa aula. A segunda parte falaremos sobre, segue a imagem aqui embaixo. Então vamos lá, você viu a imagem que passou aqui com uma tabela que compara, que tem no nosso livro didático, comparando jogo competitivo com o jogo cooperativo. Vamos lá. Os jogos competitivos são divertidos apenas para alguns, nos cooperativos, para todos. Nos jogos competitivos, alguns jogadores sentem o peso da derrota. Já no cooperativo, isso não existe. Competitivo são jogos que alguns jogadores são excluídos por falta de habilidade, por não jogar tão bem. Não existe isso nos jogos cooperativos. Então você já nessa votação você fala assim: nossa, professor, eu só quero saber de jogo cooperativo. Muitas pessoas dizem que não, tá? A gente já chega lá nesse sentido. No jogo competitivo, a gente coloca a ideia de divisão por categoria. Então, daí, menino não joga com menino, menina não joga com menina junto, é só contra, né? Então, meninos contra meninas. Aí você tem uma amiga que você senta todo dia do lado dela na carteira e você gosta de jogar e se divertir com ela, mas chega lá na hora de fazer o jogo, você sempre joga contra ela. Por quê? Porque você é menino e ela é menina, sabe? Isso já se torna um preconceito e é chato, uma barreira que você cria que não precisa. Isso acontece muito em jogos competitivos. Se a gente for falar de competição, de esportes que
levam ao treinamento, a gente sabe que tem que a divisão de categorias, né? Então meninos não competem contra meninas, isso é natural. Algumas modalidades existe essa junção, mas são, né, em geral a gente vê essa separação de esporte masculino e esporte feminino. Outro assunto, outra aula, mas voltando ainda na tabela da comparação, a ideia no cooperativo é o jogo que você pode misturar a galera, entrosar mais, a gente tem essa possibilidade. Mais um exemplo de jogos competitivos, o que tem em relação aos cooperativos. Os perdedores ficam fora do jogo por bastante tempo. Nos jogos cooperativos, a gente já vê que existe a possibilidade de trocar de posição, a possibilidade de você, uma vez você está atuando como personagem principal lá numa brincadeira, como a gente vai citar já uma brincadeira bem legal para vocês aqui, que tem até no livro didático. Eu sou a cesta, a pessoa que fica lá na cesta. A partir do momento que alguém fez cesta em mim, essa pessoa troca de lugar comigo, eu vou pro jogo para brincar. Então eu não sou eliminado, isso, né, fica chato. Aí eu já defini para vocês 4, 5 características boas, importantes, para você entender um pouquinho sobre a diferença entre a competição e a cooperação. Beleza? Agora, na próxima parte, eu quero que vocês analisem esse trechinho aqui, ó. Segundo, vocês viram a imagem que passou aqui, segundo Orlick, de 1989, esse trecho ali que fala do livro, a gente tem possibilidades ali nos jogos cooperativos. São 4 possibilidades que eu quero mencionar com vocês. A primeira, jogo cooperativo sem perdedor. Simples, a gente comentou um pouquinho ali aquela questão que falou agora há pouco, na brincadeira que nós fizemos lá dos toques. Ah, professor, mas a gente gosta de jogar o 3 cortes. O 3 cortes tem aquela eliminação. Então ele não tem essa característica porque é um jogo, se você fala eliminação, você já fala que a pessoa perdeu. Então se ela perdeu, não é um jogo cooperativo. Tá bom? Fica claro para vocês? Jogo cooperativo de resultado coletivo. Vamos de volta para o pequeno exemplo que eu dei para vocês da brincadeira do maior número de toques. De você brincar de embaixadinha com 4 amigos brincando de embaixadinha. Cada um tem obrigação de fazer pelo menos uma embaixadinha, levantar uma vez a bola, mas pode fazer quantas quiser, e aí o outro vai lá e tenta salvar, e dentro de uma roda você fica lá em 4 amigos, em 5 minutos vocês fazem, vamos falar ali, chutar aí 100, 200 embaixadinhas. Todo mundo ajudou, todo mundo construiu, todo mundo cooperou. Tá claro para vocês? Então, resultado coletivo. Jogos cooperativos de inversão. A gente falou agora há pouquinho do exemplo que eu dei ali, que depois eu falo mais para vocês desse jogo, que é a ideia de você trocar de personagem. Então a gente vai fazer uma brincadeira de basquete com cesta humana. Tá? Eu falei agora há pouco, falo agora para vocês ficar mais claro. O basquete com cesta humana, ele tem assim, uma pessoa de cada lado, né, com que nesse momento eu sou a pessoa que faz meu time tem que fazer cesta e eu sou o ponto. Eu fico segurando um arco quando o meu coleguinha ele faz cesta onde eu estou, tá? Eu troco de lugar com ele, de posição com ele. Eu inverti a posição. Ponto. Eu viro jogador de linha e ele fica lá como objetivo do jogo, que é ser a pessoa que fica na cesta. Aí você vai falar assim, professor, mas daí não tem aquela questão de pontuação, isso e aquilo. Gente, partes que a gente vai falar aos poucos para construir um jogo. Tudo isso aqui é uma ideia de construção dentro da sua cabeça. Então a terceira parte que Orlick fala, que é o jogo cooperativo de inversão, inverter papéis, inverter personagens dentro do jogo.
tá? A gente vai fazer uma brincadeira em que a gente divide dois grupos, então a gente vai escolher um aluno para ser treinador, um aluno para ser a trave direita, a trave esquerda, um aluno para ser cesta e tantos alunos para fazer a quadra. Vai fazer todo mundo das mãos, a gente faz uma quadra. E ainda mais aluno para jogar. E depois todo mundo troca de lugar. Meu Deus, professor, que bagunça que você fez na nossa cabeça. A gente constrói os personagens, a gente vai revezando, invertendo papéis, onde todo mundo constrói, todo mundo participa. Era só essa parte do texto que eu queria passar para vocês. Colocar isso dentro da cabeça de vocês. E por último, existem os jogos semi-cooperativos. Então a gente pega aí nos semi-cooperativos jogos que eles têm um pouquinho daquela ideia assim, de já dá pra gente colocar o ponto, dá pra gente colocar as questões assim, de pontuação de vitória e de derrota, mas colocando estratégias que façam com que o time trabalhe mais, onde todo mundo trabalhe mais. Então vou voltar lá para um jogo onde eu tenho um coleguinha de cada lado sendo a cesta e eu preciso chegar lá para fazer a cesta. Mas eu só posso fazer a cesta, meu time só pode fazer a cesta depois que todo mundo passar pela bola. Aí eu faço cesta, valendo, certo? A primeira cesta qualquer um pode fazer, a segunda cesta só menina pode fazer, a terceira cesta só menino pode fazer. O passe obrigatoriamente tem que passar por um menino, depois uma menina, um menino, uma menina, um menino, uma menina, onde todo mundo participa para chegar no ponto na construção. Mas aí eu vou ter um pouquinho da competição, porque eu tenho dois times, um jogando contra o outro. Certo? Deu para entender até aí? Fechou? Anotou? Registra, por favor, gente. Registra. Você é aluno de nono ano, se você não registrar, você não guarda o conteúdo e você não aprende. Ok? Por último, gente, o que eu quero passar para vocês, tá aqui ó, uma imagenzinha. Essa imagem que passou, ela mostra o jogo trabalhado no oitavo ano, de bola ao capitão, com queimada e com inversão. Vocês devem lembrar desse jogo. E nesse jogo tinha a situação, além dos recursos de queimada, era um jogo de invasão, né, que você invade o setor adversário, para queimar e para fazer a cesta. O que acontece na hora que o jogador faz a cesta, ele troca de lugar com quem está dentro do arco. E esse jogador que está dentro do arco, ele passa a ser do time adversário. Então, o time fica com um a mais. Logo, logo isso se corrige quando do outro lado acontece uma cesta também que inverte os papéis. Aquele que fez a cesta vai para dentro do arco, aquele que está dentro do arco ele muda de time. Ele vai para o time adversário. Isso que a gente já citou dentro dessa aula, uma troca uma inversão de papéis. Isso que eu quero que fique gravado para vocês. Ficou claro até aqui? Muito bem, hora do desafio. Antes de tudo, não esquece de registrar tudo que você aprendeu, porque você vai assimilar agora, vai juntar tudo isso no conteúdo para colocar em prática no desafio. O desafio de hoje começa com uma pergunta: será que é possível realizar um jogo cooperativo só adaptando regras de jogos que já existem, ou é possível inventar um jogo? Fica essa pergunta. Se você responder que sim, segue para você a continuação do desafio, que é criar um jogo com estes itens aqui ao lado. Não precisa necessariamente usar todos os itens, mas a intenção é tentar. Se a sua resposta é não, e você também quiser tentar para confirmar, não, realmente não tem como inventar um jogo cooperativo com tudo isso que o professor está falando, ou nenhuma parte disso, aí você vai entender quando eu mostrar para vocês, na próxima aula, na continuação, a minha proposta de jogo criado, né, nesses termos, com a minha resposta, a minha ideia, e aí fica a sua discussão do outro lado da telinha
registrando e anotando para ver se as nossas ideias se encaixam e se realmente você entendeu esse conteúdo. Beleza? Te vejo numa próxima. Já já.